Benedito Abud, rapaz, que prazer recebê-lo aqui hoje na nossa sede. O prazer é meu, uma delícia estar aqui. Uma honra recebê-lo aqui e hoje já foi um dia especial porque você já começamos o dia aí visitando uma obra, né? E foi muito bom. E eu convidei você aqui para a gente bater um papo, rever aí, falar um pouco da nossa história, falar um pouco por onde a gente começou, os nossos projetos, essa parceria que já dura aí há mais de 20 anos, né? Que bacana, né, João? Bacana, 20 anos 20 que a anos. gente está trabalhando, né, encantando clientes, isso é tão importante, né, cara? Mas olha, e a gente, né, Diagonal, que sempre teve aí o nosso foco no alto padrão, né, no altíssimo padrão, uma marca que hoje, esse ano, né, nós estamos fazendo 45 anos de empresa. Que maravilha. É tanta história, a gente teve aí no almoço hoje, né, bater um papo, muitas coisas que você não sabia da história da Diagonal. E prédios icônicos. Prédios né? icônicos que a gente fez, né, e está ainda... Marcam a história Marca a história da do Diagonal. mercado imobiliário de Fortaleza, né? Você não sabia do prédio do Solar Volta da Jurema, que era um prédio que a gente fez há mais de 40 anos atrás, né? Um prédio que até hoje ele é... Era um menino na época, né? Um menino. Que delícia. Mas é isso, então a gente fica muito feliz de ter você aqui, né? Nós estamos aí cada vez mais... cada prédio, ele é um prédio que nasce com um viés diferente, né? A gente tem aqui como um DNA de inovação, a gente trazer sempre uma novidade, né, para os nossos prédios. E quando você insere isso com o paisagismo, você que eu diria que é a nova, sempre a lenda do mercado imobiliário, você que trabalha para todas as empresas, os projetos de alto padrão. Então a gente fica muito feliz e a gente vê que o quanto isso é importante para o empreendimento, a valorização dos empreendimentos que a gente coloca, onde a gente coloca o paisagismo, né? E sempre você também inovando, porque paisagismo, às vezes as pessoas, eu queria até que você falasse um pouco do que é paisagismo, porque na cabeça das pessoas paisagismo é planta. Só planta. É só planta e na verdade não é isso, não, né? Não é isso então, na verdade, veja bem, inclusive é interessante a gente ver, porque nós temos participado de feiras internacionais, porque a gente também tem que estar sempre se atualizando, né? Com certeza. E o que a gente tem visto? Que hoje a grande tendência internacional é você morar num lugar confortável, gostoso, tá certo? Com muito lazer, abraçado pela natureza, porque as cidades estão ficando cada vez mais difíceis, né? Cada vez mais duras. Então a natureza traz essa coisa gostosa e o lazer também. E quando a gente fala, né, de alto padrão, o que a gente pensa? A gente pensa no orgulho do morador, tá certo? Que more num lugar que as pessoas realmente achem bacana, ele tem orgulho de morar naquele local. Então a gente está sempre inovando, trazendo novas coisas, né? Por exemplo, design de piscinas, design... Pois é, isso que eu ia falar, que você... o paisagismo, que eu acho legal dos seus projetos, é que não, assim, você cuida do prédio para fora, tá certo? Assim, o arquiteto, ele cuida da fachada, do entorno, das plantas internas. Muito importante. Que é muito legal para dar essa... Mas quando você entra no projeto e tem essa sinergia com o projeto, e você tem uma habilidade muito grande de captar a arquitetura do prédio e trazer isso para as áreas de lazer. E a gente vê que o projeto não é só aquilo, é o que tem de conforto que você traz, do design da piscina, daquelas cabanas que você coloca, todo o mobiliário que tem, da iluminação. E a gente trabalha muito para as pessoas, né? Eu faço projeto de paisagismo para a família, para as pessoas. E quando a gente fala de pessoas, né, a gente está pensando na criança. Então, como é que funciona o relacionamento da criança? No pet, né? Do pet, aliás, antes porque também o pet hoje é por causa com o filho da família, né? A gente pensa desde o cachorrinho até o vovô e a vovó, né? Então, como é que funciona? O que é encantamento daquele pet? O que é encantamento da criança? Uma frutífera, por exemplo, que está ali nascendo no pé e a criança vai ver um passarinho comendo aquela fruta.
plantas aromáticas também, que é muito legal. Adolescentes, né? Hoje com aquela Espaço série... para adolescentes, né? Espaço para adolescente. Hoje com aquela série Adolescência, que está na Netflix, né? Que é uma história do menino que mata uma menina, né? Tal, mas as mães começaram a se preocupar muito, né? Onde é que está meu filho adolescente? Né? É legal que ele venha na minha casa, os amigos do meu filho, do que o meu filho vá na casa de um amigo que eu não sei quem é. As famílias hoje pulsam muito o adolescente para dentro de casa. Então, as famílias estão buscando isso, os adultos. É legal você receber amigos para passar uma tarde, sabe, num gourmet gostoso do seu prédio, passar a tarde numa piscina gostosa, né? Somente esses prédios frente-mar, né, que já está acabando. A nossa beira-mar. Você sabia que esse prédio, a gente vai já falar um pouco dele, que era legal, do Q-Tower, você sabia que a diagonal do Q-Tower é o 15º prédio que nós vamos fazer de frente para a praia? Que maravilha! Quer dizer, é uma história de prédios de alto padrão e a gente tem muitos prédios de alto padrão, prédios icônicos também, dentro do Meireles, né? Vários prédios que a gente fez, tem o Sanford, Renascense, Mansão Macedo, que foi um prédio, ícone também, um ícone que ficou para a história. Tem vários prédios aqui que a gente... mas na beira-mar são poucas empresas. Que tem. Assim, você conta nos dedos que 1 ou 2 prédios, mas nós temos aí com 15 prédios, esse agora do Q-Tower. Então, é um marco, né? Então, isso traz para o mercado uma credibilidade e uma imagem de coisas boas, de qualidade, de projeto diferenciado, né? Então, a gente procura em cada projeto entrar no detalhe das plantas, de corredores generosos de 1,20 m, porta de banheiro com 80 centímetros, essas coisas que o cliente só percebe quando ele recebe, né? E eu vejo que você tem essa mesma sinergia com a gente, cara. Sim. Então por isso é que ao longo desses 20 anos, aí mais de 20 anos, a gente tem feito uma parceria muito legal, né? E é assim prazeroso trabalhar com o escritório de vocês, o escritório que tem projetos no mundo todo, né? Exatamente. É muito bom. E isso para os nossos projetos agrega muito valor. Mas você tocou numa palavra que eu queria voltar, que é credibilidade. Não é fácil você ter uma credibilidade. Quer dizer, isso vocês têm, porque vocês conquistaram isso ao longo de muitos anos, né? Isso não se faz do dia para a noite. E vocês conseguem vender, vocês conseguem ter pessoas, né, vamos dizer assim, do alto padrão principalmente, que acreditam em vocês, que confiam, né? Isso não é fácil, Bruno. E é legal porque a gente tem muita recorrência de clientes, sabe? Eu tenho cliente do passado que começou comprando apartamento de 50 metros, depois pulou para um de 250, depois pulou para um de 300 e já comprando pinifarina, comprando no choque. Então o cara, ele sabe que quando a gente lança um produto, quando a gente coloca uma placa nossa aí num terreno, alguma coisa assim, e sempre os nossos terrenos são icônicos, né? São terrenos assim extremamente... Tem um cuidado extremamente grande. Na localização. Na localização. E aí quando a gente sabe que ali vai sair uma coisa boa, né? Então... E é um produto, na verdade, não é só um produto, é uma coisa que fica pro resto da vida, né? Um patrimônio, cada apartamento que se compra, porque ele também vai valorizando no tempo. Isso é muito bacana. Uma coisa legal que a gente tem feito muito aqui na empresa, Bené, é assim, como a gente tem um portfólio grande e a gente sempre pega clientes, nós temos um valor aqui, até falei com você, que é o foco do cliente. Eu achei isso massa. Não é o foco no cliente, porque o cliente, a gente é obrigação nossa tratar bem o cliente. A gente quando coloca o foco do cliente, é como é que o cliente nos vê, tá certo? Então para que o cliente nos veja como uma marca diferenciada, como uma empresa que tem projetos bem arrojados, a gente precisa ter esses diferenciais para que o cliente nos enxergue dessa forma, né? Então, todos esses projetos, e tem também um dos valores da empresa que é a inovação. Então, aquilo que eu
falei para você aqui no começo da conversa, que a inovação para nós ela é fundamental. Se não tiver uma inovação no projeto, uma fachada, um material, uma tecnologia construtiva, tá certo? Uma estrutura de concreto bem lançada, para você não ter pilar na sala, não ter pilar que venha interferir nas vagas de garagem, que tenha vaga estreita. Então o prédio é pensado como um todo. E o paisagismo, para isso, quando ele entra, né, ele coroa o projeto. Ele arremata, ele é um guarda-chuva de coisa, porque o verde, né, e principalmente hoje, uma coisa boa que a prefeitura fez, né, foi lançar essa mudança do código de postura, que permitiu esses prédios altos, né, e que a gente aproveita para elevar as garagens, e aí nesse nível de garagem sobe o paredão verde, né? Sim, o paredão que fica verde, mas você tem o lazer de uma forma muito mais segura. Você consegue transpor o terreno para uma cota de 15 metros de altura. Você dá mais segurança, você dá uma visão muito mais bacana. E aí sobra aquele verde para você, que é o que você tem feito nos prédios. Ali, essa parede verde com design, com elegância, fica muito legal. Não são todas as empresas que nos dão essa liberdade, sabe, de criação. Isso que é bacana. Você está falando de uma coisa que parece que é uma bobagem, que é a inovação, mas a tendência das empresas é ter medo, né? O medo de ousar. Então eu faço mais do mesmo. Por quê? Os corretores já venderam tal prédio que é igual a esse, então eles sabem que vai vender. Então a tendência é você não inovar. Eu estou falando do mercado imobiliário em geral. Então essa história da Diagonal inovar é muito arrojado, parece que é pouco, mas quando você pega o mercado brasileiro como um todo, são poucas as empresas que têm isso no seu DNA. E isso é muito legal da Diagonal. E isso é que é legal, porque você... E outra coisa que eu vejo em você também, no paisagismo, né, é que, como você é uma pessoa que tem muita experiência de projetos, com muitas incorporadoras, e sabe conduzir isso bem, né, de uma forma... Então, você tem muita experiência. E a experiência tem muita estatística, tem muita experiência, sabe o que deu certo, o que não deu certo. Porque, como eu dizer, o projeto... ele não é só planta, né? O projeto não é só planta, o projeto tem que comunicar com... Ele tem que encantar, ele tem que trazer orgulho para as pessoas que estão morando, ele tem que ser instagramável. Hoje em dia não adianta ser bonito, quer dizer, é fundamental que ele seja bonito, mas é importante que ele seja fotografável, ou seja, ele tenha ângulos bonitos para você fazer uma selfie, para você postar lá. Mas eu estou impressionado com a quantidade de pessoas que têm nos procurado, e não só o mercado como um todo, mas gente de fora, de São Paulo, de todo o Brasil, principalmente do norte também, né? E que pedem visitas às nossas obras, desses projetos que estão surgindo, que a gente tem feito, desde o Praça Portugal, que foi um prédio são um prédio agora que a gente fala desses prédios mais altos, né? Então você tem um Praça Portugal, que é um prédio, apesar de ser uma arquitetura neoclássica, um prédio que marcou ali naquela Praça Portugal, um prédio que as pessoas amam aquele local, né? Não é beira-mar, mas adoram aquela praça, aquela coisa. Você tem um Epic, que é o prédio está ficando assim um negócio, né? O prédio, quem entrou ali no começo do condomínio, né? A gente estava falando também no almoço, em condomínio, os preços, a valorização está absurda, né? Não tem apartamento, as pessoas que estão lá não querem vender, e os que têm para vender são muito, assim, pegou pressão os preços. E é isso que faz com que os nossos produtos tenham esse diferencial, porque tem arquitetura arrojada, tem um paisagismo extremamente assim, que dá prazer de você ver, de usar. Você tem um edge, porque tem um prédio, você conseguiu fazer naquele edge, que era um terreno pequeno, você praticamente transformou aquilo numa floresta. Né? Mas o bacana, João, é quando a gente começa a trabalhar e a empresa, no caso a Diagonal, nos dá essa liberdade, porque é o seguinte, também cada região, cada cidade tem as suas especificidades, né? Então isso é muito bacana, então é sempre uma troca. Né? O jeito da gente trabalhar, assim, a gente não tem a verdade e nem o rei na barriga, tá certo? A gente tem sim uma experiência que a gente quer
acumular, que a gente quer somar com a experiência de vocês para a gente conseguir um objetivo. Tá certo? Porque esse objetivo é o bem-estar dos moradores que vão estar lá. Uma observação que eu faço também, que é bacana, é de que essa sinergia que a gente tem, né? Que além do profissionalismo, nós nos tornamos grandes amigos. Isso facilita muito o entendimento, a linguagem. A gente quando se vai conceber um projeto, a gente já sabe, praticamente já sabe como é que vai ser o projeto, já enxerga o projeto juntos. João, porque a gente tem uma coisa em comum, que é o amor. O amor pelo que a gente faz, tá certo? Porque realmente, tecnicamente, eu nem precisaria mais estar trabalhando com 75 anos de idade. Pelo amor de Deus, eu quero continuar, porque é isso que dá energia, né? Essa coisa gostosa da criação, da troca, de buscar um objetivo, de ver o risco que você faz, ele sendo... Então, eu estava falando aqui dos prédios, né? Dessa nova leva de prédios, vamos dizer assim, do Q-Tower. O Q-Tower nós vamos já chegar nele, nós vamos falar do ED, falando do Pininfarina, que foi um projeto. Que projeto lindo. Aquele projeto com as pessoas, eu não tenho a menor ideia do que vão receber. Porque o Pininfarina, o grande marco dele, e eu diria para você, nós estamos trazendo para a cidade, nós estamos presenteando a cidade com uma obra de arte. Exatamente. Né? Uma assinatura internacional, um prédio que tem uma... E as pessoas têm que entender, têm que visualizar que tudo aquilo que tem uma marca, ele não está comprando só um imóvel, um apartamento, ele compra uma assinatura. Ele compra uma obra de arte que cada vez mais... Tudo aquilo que tem assinatura, eu quero ver o cara perder dinheiro num Rolex, perder dinheiro comprar um relógio, comprar um carro, de marca, um Mercedes, uma BMW, uma Porsche, tudo isso que tem marca, isso agrega valor. E se você pega, às vezes os carros têm as mesmas coisas, né? Mas quando você bota aquele símbolozinho ali em cima, faz diferença. E isso a gente transporta isso para o Pininfarina, né? Olha, o Pininfarina aqui de Fortaleza, olha que bacana. Teve a arquitetura do Daniel Arruda, que é um arquiteto, hoje é um dos maiores arquitetos. É o maior arquiteto do Brasil. Concordo com você, né? E aí você traz a Pininfarina para somar. Aí o trabalho da gente soma com a Pininfarina, porque é gostoso isso quando são... Porque, embora tenha marca, tem pessoas por trás. E essas pessoas são pessoas receptivas, são pessoas fáceis de trabalhar. Mas aquela piscina que você fez do Pininfarina é uma coisa linda aquilo, aquele paisagismo que está ali do Pininfarina, é um negócio extraordinário. É gostoso trabalhar com eles também, porque eles são muito receptivos. Eu gostei, porque é um escritório que... aquele projeto foi feito na época da pandemia, com 3 escritórios, né? O escritório de Miami, da Pininfarina, o escritório da Itália, o escritório de São Paulo e o escritório aqui, nós, de Diagonal, e o Daniel Arruda. Então a gente imaginava que fosse um projeto que fosse muito difícil, amarrado, né? Assim, mas não, eles foram uns caras muito flexíveis. Foi fácil, né? Assim, trouxe o projeto para regionalidade. Tá certo? As plantas, porque às vezes a planta que funciona aqui em Miami não funciona. Aliás, Miami não funciona aqui. Não funciona aqui, né? Às vezes o cara quer, porque a cabeça que a gente imaginava é que fosse uma planta da Itália, mas não, eles conseguiram adaptar tudo isso. E isso está acontecendo. Agora, uma das coisas que eu falo que é o nosso 15º prédio, que é o Q-Tower. O Q-Tower é uma localização. Começa pela sua localização, um terreno de 3.500 metros quadrados, torno de 3, e com a frente generosíssima, tá certo? Aquela fachada fantástica. Aquela coisa que o Daniel fez. Nós tivemos um negócio legal, porque o prédio, como ele tem 2 frentes, como dizer assim, tem a frente da Beira-Mar e a frente da rua de trás. Sim. Então a gente conseguiu deixar o prédio no nível da cota de uma das entradas do prédio por trás e gerou aqueles sobressolos que na verdade são subsolos, mas eles afloram por conta da cota de trás do prédio. Desnível, né? Então aquilo gerou aquele... E eu não sabia como é que ia ser resolvido aquilo, fiquei preocupado, né? Mas quando você trouxe aquela solução, junto com o Daniel, de trazer aquele verde, né? E dar
aquela entrada, aquele porte-cochê ali embaixo, onde você tem, olha para cima, você tem uma piscina. Maravilhoso. Uma piscina que você tem um fundo que vai dar um facho de luz ali, que vai banhar aqui, aquela entrada com facho de luz, né? E quem olha o prédio de cima já vê no outro ângulo, aquela piscina, um verdadeiro lago ali em cima. Não, é né? lindo. É. E olha, veja bem, a gente está acostumado a trabalhar com grandes arquitetos também, né? Arquitetos internacionais. E esse projeto, ele tem muitas particularidades, né? E a gente, quando foi conceber aquele projeto, a gente começou a pensar, o que a gente faz prédio isso. E a gente viu uma grande oportunidade de trazer um apartamento um pouco de área de 220 metros, trazendo, na verdade, 3 torres. Nós conseguimos fazer 3 torres geminadas, não são 3 apartamentos por andar, são 3 torres geminadas, independentes, com seus elevadores independentes, onde a gente coloca 2 torres para frente praia e uma torre para 100% do nascente. Como essa torre, ela ultrapassa os prédios vizinhos, então todos os apartamentos ficaram com vista mar. E principalmente essa torre, que para mim é a mais privilegiada, que é a torre que dá para o nascente, porque você vai ter vista para a beira-mar e vai ter vista para a Praia do Futuro e ainda para o porto, que é uma vista linda que tem ali. Entendeu? Então eu vejo que esse prédio é um produto diferente em termos de concepção, vem a história da inovação, né? São 2 elevadores por torre, né? Você tem 2 elevadores sociais, vai ter um heliponto o prédio, né? Você tem lá em cima, Bené, uma academia, eu diria que é quase uma academia dessas das melhores academias. 300 e tantos metros de academia, né? Tem uma visão lá de cima, toda ela, porque hoje é muito importante essa parte do wellness, né, do prédio. Né? A gente também tem vai entrar nesse prédio com uma consultoria, onde que você, que a gente está trabalhando, que vai ser um prédio, nós vamos pensar em muitas coisas do bem-estar. Não é só associado com o paisagismo. Isso. Então isso vai ser um marco também, vai ser uma diferença que esse prédio vai ter. Vai ser. Né? Agora fala um pouco do heliponto como elemento de segurança, de saúde. Assim, a gente... É tão importante falar isso. Uma das coisas que as pessoas às vezes também... Você sabe que um dos nossos prédios aqui, que começou pelo EPIC, que a gente conseguiu, o bombeiro do estado do Ceará mudou a norma de segurança dos prédios por uma coisa que nós fizemos no EPIC. E isso virou... Os sprinklers. Nós estamos colocando sprinkler em todos os ambientes. Olha. A gente coloca... Inclusive, eles são... Você não enxerga. Você não enxerga, eles são sprinklers embutidos, ele interfere no forro, né? Na estética. Na estética. Mas na segurança ele é fundamental. Poxa, você é um prédio alto, né? Você tem que pensar em segurança, porque quando a gente começa a vender os apartamentos aqui altos, eu vi muitas famílias aqui dizer, poxa, e essa segurança do prédio? E se tiver um problema mais sério? Sabe? A gente começa a explicar. E daí a inclusão do heliponto. Porque o heliponto não é só para aquelas pessoas que têm helicóptero e tal. Qual é? Se você tem um incêndio no meio do prédio... Que é raro em prédios... apesar de que, como eu digo, esses prédios para nós, esses prédios altos são os prédios muito seguros. Muito seguros. Porque eles têm sprinkler, eles têm detector de fumaça em todos os ambientes, sprinkler em todos os ambientes, vai ter detector de gás todas as áreas que tem, por exemplo, aquecedores a gás e cozinha, vai ter o detector. Então eles se tornaram as escadas de segurança pressurizada, certo? E o heliponto como uma rota de fuga por cima. Porque se você tiver um incêndio no meio do prédio, as pessoas dali para baixo vai pela escada de segurança e dali para cima pode ser recolhido pelo heliponto, né? Além de ter também uma pessoa que precisa sair de emergência numa saúde, numa UTI no ar, um negócio dessa natureza, entendeu? Claro. Então esse prédio foi pensado, não só esse, como todos os nossos prédios, tem essa história do heliponto, né? E isso não foi novidade, porque lá no Mansão Macedo, há mais de 20 anos, já tinha o heliponto, né? Acho que foi um marco. Então, o Q-Tower é uma das inovações que a gente traz, e diferenciais, né? É a Tânia Ginja, que é uma das maiores referências em projetos
e do wellness. É da empresa Wellness. Que é daquela empresa, o Wellness Collection. Wellness Collection, que é a empresa que trabalha para todos os hotéis de 5, 6 estrelas, né? E cuida, sabe? Assim, ela vai contribuir com o teu paisagismo. Isso. Né? Você, aliás, já trabalha com ela. Já fizemos alguns trabalhos com ela, e o interessante é o seguinte, por exemplo, ela cuida de algumas coisas que também a gente já traz no paisagismo, que são as sensações. Né? Sensações. As sensações são fundamentais, porque quando a gente faz projeto para ser humano, o ser humano tem sentido. Então, quais são os sentidos principais? A visão, então o jeito que se coloca, onde a pessoa vai ficar para fazer uma hidromassagem, a temperatura, a sauna, a visão da sauna. Então, essa questão da visão é muito importante. Sala de massagem, etc. Né? Então, quando a gente está falando de massagem, nós estamos falando do tato, mas também tem, por exemplo, a gente trabalha com ela a questão dos aromas, sempre colocando plantas aromáticas, para quando você está fazendo alguma coisa, você ter esse cheiro, a questão do paladar, então, por exemplo, para as crianças, muita frutífera aí no playground, ou seja... E outra coisa, quando você traz esse tipo de profissional, isso que a gente estava falando aqui de assinatura, hoje quando a gente fala de projeto Daniel Arruda, projeto de paisagismo Benedito Abud, né? Construção diagonal. E você traz agora uma marca como a Tânia, porra, isso as pessoas vão ter essa percepção de que estão adquirindo um imóvel totalmente diferenciado do que o mercado tem. Com cuidado especial, né? Cada detalhe, cada coisa está sendo pensado, carinhosamente pensado, para o bem-estar, né? Para o orgulho das pessoas. Vai ser o primeiro prédio do Nordeste que vai ter a assinatura dela. A assinatura dela, né? Bacana. Muito legal. Eu fiquei encantado com a maneira do projeto, como é que ela vai conduzir. Acho que vai ser uma coisa que as pessoas vão gostar. E é um diferencial. Meu amigo Bené, a gente está finalizando esse papo agradabilíssimo. A gente era para ficar aqui 5 minutos de conversa, nós estamos há mais de meia hora conversando. Né? Prazer grande ter você aqui mais uma vez, a gente receber aqui na nossa casa, né? E a gente diz para você que você é muito querido aqui dentro dessa empresa, da nossa empresa. Os seus projetos são assim, os projetos que a gente tem um carinho especial de trabalhar com vocês. E nós só temos a agradecer pela amizade e pela a sua generosidade. Imagina, quem agradeço sou eu, tá certo? Por ter realmente esse carinho que a gente sente que quando a gente está aqui, a gente está em casa. Tá? Isso é uma delícia, sabe? Sair de São Paulo, daquela cidade maluca, para chegar aqui em Fortaleza, deve ser relaxada com o mar, né? E aliás, os prédios, a maioria estão frente ao mar, então é muito gostoso. E realmente trabalhar com a Diagonal, trabalhar com vocês, com essa equipe maravilhosa. Um abraço grande, viu? Volte sempre. Bom. Obrigado.